Então, meu nome é Caroline Bandeira, mas todo mundo me conhece por Carol. Hoje a gente vai conversar, então, sobre o leite materno, né? Que é um alimento altamente perfeito, né? Não existe mais perfeito. E é um alimento, então, para dar e doar, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala em relação ao leite materno, né? Porque o que ele tem de tão especial, né? Por que ele é tão perfeito? Eu sempre falo uma coisa que é muito de cada um, mas eu entendo que o leite materno, né, ele é enriquecido de muitos nutrientes: amor, cuidado, afeto, carinho e acolhimento. Então, esses nutrientes necessários para o ser humano viver, ele vem através desse leite materno que, consequentemente, isso vai dar bons resultados para a vida inteira, né? Então, eu sou nutricionista, né? Sou especialista em nutrição materno-infantil, né? E sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação em saúde coletiva. Eu vou deixar essa foto porque eu acho que ela é bem significativa quando a gente fala de doar, né? Do alimento perfeito para a gente doar. Como ele tem tantos nutrientes, que ele é tão perfeito, né? Acho que é uma boa ligação entre a gente fazer essa retirada, em conseguir fazer essas doações também, né? Porque outras crianças necessitam e isso não é muito falado. E uma mãe amamentando, né? Onde que é aquele alimento que é um perfeito, né? Onde a gente tem algo que realmente é significativo para aquele bebê, aquele leite para aquela criança e para aquele bebê. Então, eu trabalho como membro do CORAMAS, que é o Comitê Regional de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável aqui em Santa Catarina. Então, a gente trabalha bastante essas questões, principalmente de aleitamento materno e de banco de leite no Amigo do Peito que a gente tem. E então isso é muito interessante, assim, né? Pra gente encorajar essas mães. E isso vai muito de encontro à campanha que a gente tem desse ano da Semana da Amamentação, né? Quais que são os vínculos que a gente tem em relação a essa amamentação e por que isso é realmente importante. Então, uma coisa que eu, Caroline, né? E como eu tenho 3 filhos, eu tenho até essa fotinho, que é a fotinho do meu primeiro filho, quando eu tinha 23 anos. O que eu acredito, né, em relação ao leite materno e enquanto nutricionista materno-infantil? Eu acredito muito que o leite materno, ele é realmente perfeito, ele é um alimento único, né, onde a gente vai ter vários tipos de nutrientes para nutrir este bebê, né, em função de tudo aquilo que vem através do leite da mãe, que é a segunda parte da introdução alimentar da criança, mas que para ele ter sucesso realmente, a gente precisa de uma rede de apoio. E isso é muito importante, né? Então, o apoio, né, para ele ter, né, para a gente ter aquele sucesso desejado, né, de poder amamentar o nosso filho, realmente a gente precisa de apoio. Porque uma mãe, né, principalmente de primeira viagem, vem de um desconhecido, né, de algo que é extremamente desconhecido e que precisa dessa rede de apoio, né, de todas as formas possíveis, e isso desde lá da maternidade. Então, a gente precisa ter este vínculo, né, entender que realmente essa mãe, o que ela está precisando naquele momento para que ela tenha sucesso na amamentação. Não é simplesmente eu dizer, você tem leite, você não tem, se é forte, se é fraco, porque não existe, né, leite fraco. Então, qual que seria as vantagens do leite materno, né? Eu acho que essa figura, ela mostra muito em relação a isso, né? E por isso que eu quis colocar ela. Primeiro, que ela fortalece um vínculo incrível entre mãe e filho, porque são duas pessoas desconhecidas, né? Apesar de ter essa criança dentro do ventre da mãe, onde elas têm que se conhecer, né? Tem que estabelecer um vínculo, né, de amor, de carinho, um relacionamento para entender quando tem fome, quando não tem. Então, isso também é muito importante, né? Fortalecer o sistema imunológico. O que é isso, né?
O leite, a gente fala que ele é a primeira vacina do bebê. E por isso que é estabelecido que cada leite é para aquele bebê, para determinada criança. Ele foi feito da mãe especificamente para aquele bebê. Então, às vezes, uma gotinha, 2 gotinhas desse leite materno, ele vai ser o suficiente para fazer uma né? A parte imunológica da criança, né? Para as defesas que realmente ele necessita naquele momento. Então, isso não vai ser pouco ou vai ser muito, vai ser o suficiente para a gente conseguir fazer essa primeira vacina, né? Para expor essa criança, então, para o meio externo. Outra coisa que é muito importante, previne de doenças, né? Previne das alergias, previne de doenças, né? Crônicas não transmissíveis. Hoje a gente tem vários estudos que falam que crianças que foram amamentadas exclusivamente ao peito, pelo menos até os 6 meses, elas têm menos chance de ter doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, a gente tem muito benefício quando a gente pensa nisso, tá? Outra situação, né? Hidrata a criança. Então, antigamente se ouvia falar que a gente tinha que dar água, que a gente tinha que dar chá, e hoje em dia a gente não oferece nada disso, mesmo que não seja no aleitamento materno exclusivo, mesmo que seja no aleitamento materno misto, né? Entre fórmula artificial e leite materno, né? Porque a gente não pode dizer que a amamentação, né? O leite artificial, ele também não faz parte dessa amamentação, ele faz. E isso é muito importante a gente falar, porque a mãe não é menos mãe se ela amamentar através do leite artificial, né? E sim, ela tentou de todas as formas e não deu certo, então eu vou dar o leite que é necessário para o meu bebê. Mas ele não precisa de água, né? Porque o leite propriamente dito, o leite materno, o leite artificial, ele vai hidratar essa criança porque ele tem as necessidades, né? Todas necessárias, né? Todas as condições necessárias para hidratar e alimentar esse bebê com os nutrientes necessários de acordo com cada faixa etária. Outra coisa importante que a gente fala, né, que evita cólica e diarreia. Por quê? Porque cada vez mais o sistema imune, né, a parte fisiológica dessa criança vai amadurecendo, né? Enquanto mais essa criança mamar, mais qualidade, né, essa microbiota intestinal da criança vai se fortalecer e isso vai ser extremamente importante. Então, isso é muito bom. E a gente sempre fala que o leite materno, ele é o melhor probiótico que pode existir, né, para a criança. Então, além dele ser a primeira vacina, que é riquíssimo em todos os minerais, vitaminas, imunoglobulinas, né, todos os macronutrientes, ele também é um probiótico natural. E por isso que ele fortalece, então, né? Ele melhora, então, essas cólicas, essas diarreias que são tratadas, essa microbiota intestinal, através, então, desse leite materno. Uma coisa que é muito importante a gente falar, nós, da atenção, né, da saúde coletiva, é a questão da assistência do pré-natal. Isso a gente tem que trabalhar antes na gestação com essas mães, né? Isso é extremamente importante. A gente precisa preparar a mãe, né, para essa amamentação. Por quê? Porque muitas mães de primeira viagem, né, antigamente se falava em passar bucha no seio, né, preparar o seio, expor ao sol, por causa da vitamina D, que vai melhorar a cicatrização do mamilo, e isso não tem evidência nenhuma científica, muito pelo contrário, né? A gente faz o quê? O nosso seio, ele tem uma oleosidade, uma hidratação por ele mesmo, né? E que a gente não precisa expor a nada, né? Nem a lâmpada, nem a sol, nem passar nem nada no seio, para que ele fique melhor na hora da amamentação, né? Então, isso a gente precisa desmistificar. As questões dos
dos artefatos que a gente tem em relação à amamentação, né? Que nós gestantes, as mães, o que que a gente faz, né? Tudo que aparece a gente quer comprar. É concha para amamentação, né? Que é altamente bactericida, porque faz acúmulo de bactérias, né? E pode proliferar bactérias no seio da mãe, e isso faz com que a gente tenha que parar essa amamentação para curar esse peito da mãe, né? Para depois amamentar novamente. Então a gente não faz isso, né? A gente tem os absorventes para o seio, isso a gente também não utiliza, né? Por quê? Porque fica abafado o seio da mãe, então a gente não faz, tá? Outras questões também, passar toalha, antigamente, né? As mães, os avós ou alguém falava, vai tomar banho e depois pega a pontinha da toalha e esfrega bem na ponta do seio. Imagina a dor que as pessoas sentem, né? Então não é assim, dessa forma que a gente prepara o seio. E sim mostrando para as mães, né, com uma didática, uma dinâmica interessante, em grupos, que é muito interessante a gente fazer na atenção básica, para a gestante, para explicar a parte da amamentação, os tipos, né, de bico de seios, que todos eles são capazes de amamentar, mostrar como que é a pega, a forma com que a gente faz o posicionamento, né? Lembrar que a nossa mama, ela é 360 graus. Né? Então a gente pode colocar o bebê de diversas formas para ele mamar. Não há uma fórmula específica de lado disso ou daquilo, né? E lembrar sim que é preciso tempo para isso, é preciso disposição, é preciso um preparo psicológico imenso, né? Para essa amamentação, porque é muito bonito a gente ver na propaganda uma mulher toda arrumada, maquiada, com cabelo bonito, com o filho deitado, mamando e ela olhando. E na verdade não é nada disso, né? A gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, a gente fica, como eu falo, né, desgadelhada, né, porque a gente não tem tempo nem de escovar dente, nem de fazer nada. Então, tem que ter um preparo psicológico, e daí que eu falo dessa rede de apoio, que isso precisa ser exposto, porque às vezes as mães não estão preparadas para esse momento. E daí chega na hora de amamentar na maternidade, né? E acham que o leite não é o suficiente ou que está fazendo tudo errado. Então, isso também precisa ser visto com muito amor, com muito carinho e com muito afeto, tá? A rede de apoio, né? Rede de apoio precisa ter desde a maternidade, seja ela qual for. A enfermeira, uma doula, o marido, a sogra, a mãe, se é separada, se tem uma gestação só, então que seja uma amiga, né, ou o filho mais velho, alguém, né? Por quê? Porque a mãe não tem tempo para fazer nada, né? Então ela precisa desse apoio, né, de poder fazer uma comida para essa mãe, para ela poder se alimentar, alcançar as coisas para ela, ajudar a ajeitar o bebê, né, no colo dela. Se ela fez um parto normal, tudo bem, ela vai conseguir, né, pegar a criança, se movimentar, tudo, né, numa maior tranquilidade. Mas e se ela fez uma cesárea, né? Ela necessita de uma rede de apoio, né? As mulheres ficam altamente fragilizadas. A gente tem um período que se chama baby blues, onde a gente tem muitos casos, né, de depressão pós-parto, né? Então, esse puerpério, ele é extremamente importante, esses 40 dias, né, depois desse pós-parto, onde a gente tem que ter uma atenção redobrada para essa mãe, né? Que esses 40 dias, eles são muito importantes, né? A gente poder ter esse apoio, essa rede de apoio, se sentir amada, se sentir acolhida. Isso é muito importante quando a gente fala de aleitamento materno, né? E coincide também com a campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2019, né? Que é em relação muito a essa rede de apoio. Aí a gente vai pensar
na parte da fisiologia, né, da lactação. Primeiro, mamas não são, né, estoque. Por quê? Você vai produzir o leite a partir do momento em que o bebê plugar. Então, se ele sugar, é como uma fábrica, ele vai produzir. E quando ele não produz, vai ficar ali, paradinho. Tem mulheres que têm uma hiperlactação, mas isso é muito raro, né? Obviamente que até a descida do leite, quando começa a descer no começo, tem muito leite, mas depois já começa a regular de acordo com as mamadas do bebê, né? Aquele peito começa a desinchar um pouco, incha mais nos horários em que o bebê vai mamar, porque consequentemente é uma relação entre mãe e bebê, né? E essa produção de leite vai se dar a partir de que o momento sugar. Então, por isso que a gente fala que ela é fábrica e não estoque, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu coloquei, né, lá no cantinho da nossa aula, que é a importância da hora de ouro, é o golden hour, né? O que é tão importante, né? Fazer essa retirada desse bebê e já colocar o bebê, né, no peito da mãe. Por prevenir todas essas doenças, por esse vínculo, né, para esse reconhecimento naquele primeiro momento, que é extremamente importante, para essa primeira vacina, né? Então, isso tudo faz parte da amamentação, né? E que esse primeiro período é extremamente crucial para essa mãe, tá? Óbvio, tem mães que têm essa oportunidade, que o bebê suga no primeiro momento, e tem outros que não, né? Mas para uma mãe ganhar essa alta na maternidade, esse bebê ele vai ter que ter sugado. Então, isso é muito importante, tá? Então, como se dá, então, a questão da fisiologia da lactação? A gente tem, né, a hipófise, aonde a partir de que o momento o bebê suga, como tá ali na fotinho, né, a mãe, o bebê suga, passa então, né, um impulso nervoso que então, através dessa sucção, né, os neurotransmissores, esses impulsos nervosos, sinalizam na nossa hipófise, tá? Para quê? Para dizer que tem que é hora de produzir e a hora de ejetar. Então, o que a gente tem de produção? A gente tem a prolactina, né? Que a gente chama, então, o bebê suga, hipófise anterior sinaliza, começa a produção, né, da prolactina, o hormônio, e a produção do leite vem, então, para os alvéolos. Depois vou mostrar a foto, né, com a boquinha do bebê para abocanhar todinha, para poder, então, fazer essa extração do leite de forma correta. E depois, então, para produzir esse leite, a hipófise anterior faz, então, a sua função. E para nossa ejeção de leite, que é jogar o leite para fora, que seria o hormônio do prazer, a ocitocina, que a gente tem alguns momentos em que a gente sinaliza esse hormônio, né? É na mamada, na hora do orgasmo e na hora de ter um bebê, né? De parto normal. Tá? Então, são esses 3 momentos que a gente tem muita relação com a ocitocina, que fica muito aflorada. Então, a gente tem essa sucção no leite, né, do bebê e sinaliza hipófise posterior, onde essa ocitocina, né, esse hormônio, ele vai começar, então, a ser produzido e vai fazer com que esse leite seja ejetado. Quando a gente vê que tem uma mama que está bem cheia, né? Que a gente faz todos os manejos para tirar o leite, né? Tudo bonitinho, colocar o bebê no seio e esse leite não desce. O porquê que isso acontece, né? Então,
como é uma relação do hormônio da ocitocina, que ele é o hormônio do prazer, a gente tem uma mãe com ansiedade, uma mãe tensa, uma mãe com dúvida, uma mãe que está estressada, que está insegura, né? Que está depressiva. Essa injeção desse leite não vai acontecer. Então, por isso que neste momento é necessário a rede de apoio. Porque geralmente, né, a maioria das mulheres, se não tem tudo isso, acontece de, não é que não tem leite, é que ela não consegue estar relaxada, não consegue estar naquele momento apta para fazer aquilo. Então, infelizmente, ela não consegue, né, fazer com que tenha essa descida desse leite. Aí a gente tem as fases do nosso leite, né? Que a gente tem o colostro. O que que ele é, né? Aquele leite... Tem mães que é um leite bem amarelado, outros é um amarelado mais ou menos, um outro amareladinho. Depende de cada mãe, depende de cada, né, fisiológico de cada mulher e que vai produzir a coloração do colostro. Mas o que que ele é? Ele é secretado imediatamente após o parto, até 7 dias, né? E que ele é mais espesso, ele é um leite riquíssimo em proteínas, com menor teor de lactose, para ter esta quebra melhor, né? E dessas gorduras também, que tem um leite mais maduro. E ele tem cerca de 67 calorias em 100 ml, mas isso não quer dizer que a bebê vai tomar tudo isso. Essas gotinhas todas que vem, que é esse colostro, que é a primeira vacina, ele é extremamente importante, porque ele é riquíssimo em imunoglobulinas e ajuda demais na microbiota intestinal do bebê, que é o probiótico natural. Então, por isso que nesse momento a gente necessita fazer esse golden hour, né? E esses 7 dias que vai ser essa descida desse leite. Depois a gente tem o leite de transição, que ele já começa a ficar uma outra coloração, né? Entre 7 e 14 dias. Ele apresenta o aumento de volume, né? Após esse colostro, essa primeira descida desse leite, exacerbado. Por quê? Até ele começar a se estabilizar, regularizar quanto às mamadas do bebê. E aí, então, ele parar um pouco, né, de tanta produção. É porque no começo suga, suga, suga e não sai tanto, daqui a pouco começa a sair um monte, né? Então, por isso que produz a mais. Depois a gente tem, então, o leite maduro, né, que é uma composição depois lá do 15º dia, né, após o nascimento, e ele começa, então, variar um pouco das fases da lactação, né? Que além de tudo, ele tem muitas vitaminas que são extremamente importantes para o bebê. Que a gente tem a vitamina A, vitamina D, vitamina B6, o cálcio, o ferro, o zinco. Estão extremamente importantes esses nutrientes para este momento, né? E uma coisa que é interessante, que eu coloquei, né, na apresentação, é que mães de recém-nascidos pré-termos, que são crianças abaixo de 37 semanas, esse leite ele vai conter mais proteína e lipídios e menos lactose, além desse teor mais elevado também de imunoglobulinas. Então, cada período, né, cada momento, e que também tem a ver com a idade gestacional que o bebê nasceu, também vai ter essa transição desse leite. Então, isso também é bem importante. Uma coisa que as mães né, perguntam bastante e que é bom assim a gente conversar em relação a isso, né? É a relação que eu gostaria de lembrar, a relação dos nutrientes que essa mãe está ingerindo, né? Essa alimentação. Primeiro, que a gente tem que ter um aporte calórico de 500 calorias a mais na alimentação da mãe, de acordo com o VET dela, né? Por quê? Porque ela gasta muito, né? 1 litro de leite materno tem cerca de 670 calorias. E uma mãe gasta, né? O gasto calórico dessa mãe é de 850 a 900 calorias,
né, por dia. Então, isso é muito. Então, pensa em cada mamada, né? Quanto que essa mãe não gasta. Então, isso também é muito importante a gente falar, que ela precisa estar bem nutrida, que ela precisa estar bem hidratada, né? Porque dá fome, dá sede. Então, ela precisa ter todos esses nutrientes, porque através do leite materno, onde o bebê tem toda a palatabilidade, vai passar pelo leite materno para o bebê. E quando eu ingerir os nutrientes necessários, né? Uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, legumes, carboidratos complexos, as leguminosas, né? E fazer uma composição de grupos alimentares que seja legal, eu vou estar nutrindo o meu bebê, vou estar nutrindo a minha mãe. E, em consequência disso, eu já estou fazendo a introdução alimentar do bebê. Porque a primeira parte de introdução alimentar é no ventre da mãe. A segunda parte de introdução alimentar é através do leite materno. Por quê? Porque passa através do leite materno todos os alimentos e essa criança já vai conseguindo ter as questões de paladar, né? Em relação aos alimentos também. Então, se a mãe come todas as coisas que forem erradas, na hora de introduzir a alimentação complementar do bebê, lá nos 6 meses, isso também vai interferir. Então, isso é muito importante a gente falar. No primeiro semestre, né, para a gente ter uma ideia, uma mãe, ela produz por dia de leite cerca de 750 a 800 ml por dia de leite. E isso, mais ou menos, é um cálculo em que a gente tem. Após isso, porque como o bebê suga muito até os 6 meses, né? Após os 6 meses, ele dá uma diminuída, né? Para uns 600 ml por dia dessa produção. Por quê? Porque esse leite, né? Ele não vai ser mais só o único alimento do bebê. Ele vai também introduzir uma alimentação complementar. Por que se chama alimentação complementar? Porque ela é complementar ao leite materno até 1 ano de idade do bebê. Então, ele também, como não vai mais sugar, não vai produzir tanto, vai diminuir a quantidade de volume que essa mãe vai produzir de leite após os 6 meses de idade do bebê. Aí a gente tem a relação, né, dos nutrientes do leite materno, as proteínas, né, caseína, tudo aquilo que tem em relação aos hormônios, né, e que na verdade, uma coisa que é bem importante que eu já falei e eu coloquei na palestra é que não há evidência de que composição corporal ou hábitos maternos, né, alimentares, influenciam na concentração de proteína do leite humano, mesmo em mulheres desnutridas. Olha que interessante. Então, se eu vou nutrir aquela mãe, eu vou dar todos os nutrientes necessários para ela, eu vou fazer todas as coisas, né, que são necessárias, ela pode estar abaixo do peso ou acima do peso ou de qualquer forma, mesmo assim isso não vai modificar. Mas quanto mais eu nutrir aquela mãe, mais nutrido o bebê vai estar. Então, é uma relação que é muito próxima e que a gente precisa muito pensar em relação a isso, tá? Principal fonte de energia, né, são as gorduras, né, principalmente os triglicerídeos, né? Então, isso é bem importante, tá? Principal carboidrato é a lactose, que a gente já sabe, né? Que isso vai acontecer sempre após lá o leite posterior, né? Então, ele sempre vai ter uma absorção de minerais que também vão ser bem importantes, né? E não vai sofrer influência na dieta materna dessa mãe. Os minerais presentes no leite, como eu já havia falado, né? Então, o cálcio, ferro, zinco, cobre, vitamina B. Então, a gente tem várias coisas que estão junto, né? Comparados principalmente ao leite de vaca e as fórmulas infantis, tá? Já as vitaminas lipossolúveis, né? Também tem uma concentração que influencia diretamente da dieta materna e por isso essa importância da alimentação variada também e balanceada para essa mãe. Então, isso também é bem importante.
Eu gosto muito, muito, muito dessa foto. É engraçado que eu quero falar e daí eu quero olhar, né? Mas, ao mesmo tempo. Então, às vezes eu olho para a foto que é para eu conseguir falar. Mas boquinha de peixe, né? O que que é essa boquinha de peixe? É uma boquinha mais aberta desse bebê. O lábio inferior, ele tem que ficar bem para fora. E para ele abocanhar, né, o mamilo da mãe. Mas, Carol, eu tenho uma auréola muito grande. Obviamente que uma auréola muito grande, o bebê não vai conseguir abocanhar toda a auréola da mãe. Ela vai ficar em torno de um dedo para cima aparecendo, mas abaixo ela tem que pegar toda a auréola da mãe. Para quê? Para ela conseguir extrair, né? Fazer um movimento de extração do leite perfeito, né? Por quê? Porque o bico do seio da mãe tem que bater lá no palato mole, né? Nosso. Quase que nem lá no sininho, que nem eu falo, né? Para que esse bebê consiga fazer essa extração. E essa extração do leite materno, ele é muito diferente em relação a uma mamadeira. Porque a extração do leite que o bebê faz através do leite materno é uma força imensa. E ele não vai se sugar para frente. Ele vai ter que extrair, a língua vai fazer uma onda para que ele faça este movimento e seja extraído este leite da forma correta, tá? Nariz, não encosta no seio para respirar, encosta um pouquinho, né? Não assim muito, mas encosta. Bochecha, a gente consegue ver, né, que enche quando suga, porque faz o movimento e suga. O queixinho encostado no seinho da mãe, né? E os lábios voltadinhos ali para fora. Barriga e tronco do bebê voltados para a mãe. Por quê? É só a gente parar para pensar, né? Vou comer alguma coisa de lado. Se eu botar o pescoço para o lado e engolir, eu não consigo, né? Então, eu tenho que me virar para o lado que eu estou comendo e conseguir engolir. A mesma situação é a do bebê, que daí ele vai conseguir mamar bem, não vai se afogar e vai dar tudo certo. Posições para amamentar. A nossa mama, ela é 360 graus, então não existe posição correta. Eu posso colocar o bebê invertido, que é a cabecinha do bebê com os pezinhos para cá. Posso colocar a barriguinha com barriga, que é a cabeça dele aqui e aclopado assim na barriga. Posso colocar quando eu tô deitada, né? Ele com as perninhas para lá e ele para cima. Posso colocar ele em posição de cavalinho, pegar a cabecinha do bebê e eu plugar o seio do bebê, né? No bebê, que é uma posição muito confortável para quem está começando a amamentar. Então, você vai achar a forma, né? Nós vamos achar uma forma melhor para ajudar essa mãe quando ela for fazer esse aleitamento materno, né? Então, isso também é muito importante, tá? E outros alimentos, né? Sempre tem essa pergunta em relação a o que ingerir além do leite materno. Nada. Não damos água, não damos chá e não damos suco, né? Ah, Carol, e se o meu bebê mama leite materno e toma leite artificial como complemento? Eu posso dar água? Não, né? Até os 6 meses é exclusivo leite materno ou também o leite artificial. A gente não entra com nenhum outro tipo de alimento, tá? Aqui é o nosso Amigos do Banco de Leite que a gente tem, né? Que vocês podem seguir no Facebook, que a gente tem uma campanha de aleitamento materno para todas as maternidades aqui, nossa, de Santa Catarina. E a gente busca também ajudar outras pessoas, né? De outros estados também, porque a gente tem contato com outras maternidades. E isso é bem legal com outros estados, então a gente consegue fazer essa rede de apoio através do Facebook, que é a doutora Tati Lemos que cuida, com muito amor.
Então, é legal para a gente poder incentivar, poder, né, fazer todos esses apoios para a família, indicar um banco de leite mais próximo também. E como retirar também, então, em relação a esse leite, né? Para alimentar o bebê ou alimentar o meu bebê. Então, por isso que eu falei de um banco do Amigos de Leite. Por quê? Para eu indicar um banco de leite, para como fazer essa retirada correta, né? O que eu vou utilizar. Então, o ideal é que aqueles vidros tipos de Nescafé, porque vidro com tampa que não seja aquela de plástico não pode porque tem contaminação. Então, a gente tem esses vidros, né? Para que a gente faça, então, essa ordenha certa, né? Então, para que ela serve? Primeiro, aliviar, né, o engurgitamento, que é aquela mama engurgitada, cheia, né? Liberar ductos bloqueados, né, do seio da mãe, que isso é bem importante, né? E alivia, então, né, essa questão. Para eu poder fazer essa doação, com certeza, para bebês baixo peso, né, que estão na maternidade, que precisam muito. Então, doem, né? Vamos fazer campanhas em todos os postos de saúde para a gente doar leite, para a gente ensinar as pessoas que existe banco de leite, que essas pessoas precisam, né? Alimentar o bebê enquanto ele aprende a sugar no mamilo invertido, né? Extremamente interessante para a gente fazer uma translactação. Alimentar um bebê que apresenta uma sucção incorreta, né? Que não tem uma pega correta. Então, a gente também poder, através da colher, do copo, né? Da seringa, poder estar alimentando esse bebê. E o bebê também que recusa o peito da mãe, que alguns têm, né? Esse caso, até ele aprender a mamar. Porque, como eu disse antes, né? É um vínculo entre mãe e filho, estão aprendendo a se conhecer e às vezes uns recusam e a gente precisa ensinar. Como a gente armazena, né, esse leite materno? A gente usa o recipiente adequado, né? Então, a gente vai ferver esses vidros, né? Pegar um pano branco, limpo, que não tenha sido usado, para poder lavar bem, esterilizar esses vidros, né? Ferver eles acima de 70 graus, colocar eles de boca para baixo, para eles não pegar o contato com o ar e deixar secar. E depois, na hora de fazer essa ordenha, tapar, né? Não respirar, falar, prender bem o cabelo e poder então ordenhar esse leite, né? O primeiro leite a gente dá uma esvaziada no primeiro momento e depois a gente faz essa retirada para a gente armazenar a quantidade adequada que a gente quiser. O leite materno, em relação à refrigeração, ele pode ficar 24 horas. Em relação a congelamento, até 15 dias. Carol, eu tirei um pouco só no vidro, né? Eu posso colocar mais? Posso, mas a validade que vai valer daquele leite é do primeiro leite que eu coloquei dentro do vidro. Mas eu posso ir acrescentando até encher aquele vidro, não tem problema nenhum. O descongelamento, né? Eles devem ser feitos sempre em banho-maria, né? Cuidar, né? Para agitar, então, quando a gente pegar, para homogeneizar esse leite, para ele não saturar, porque estava no freezer, né? Pode ser oferecido na colher, no copo, né? Nessa seringa, em conta-gotas, mas nunca em mamadeira, tá? E eu adoro essa foto, adoro, né? Meu leite é fraco. E daí o bebezinho colocando, né? Eu tenho a força. Não existe leite fraco. Existe pega incorreta. Existe pessoas que não têm paciência, que não querem, né? Fazer este manejo, porque o manejo correto, uma pega correta, com certeza a gente vai ter muito bom resultado, né? Então, isso é extremamente importante e a gente precisa incentivar. E aqui, a campanha, né, da Semana Mundial de Amamentação de 2019, empoderar a família, tornar a amamentação possível, nada mais é que rede de apoio, né? Empoderar essa família, mostrar para elas que todas as pessoas que estão envolvidas são extremamente importantes, né?
nesse momento para que a gente consiga, então, ter um aleitamento materno adequado, né? E conseguir ter êxito e sucesso em tudo isso. Esse é o Coramas, que é o Comitê Regional de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável. A gente tem no Facebook, né? @CoramasSC. É só entrar lá para nos seguir, que tem muita coisa legal e muita dica legal. E essa é a minha família, eu e os meus 3 filhos. Queria agradecer, né? Também, obrigada pela oportunidade. E para quem quiser estar acompanhando um pouco mais do meu trabalho, pode seguir as minhas redes sociais, o Facebook, @NutriCarolBandeira, o meu Instagram, @NutriCarolBandeira e o meu site, www.nutricarolbandeira.com.br.